Oi, amigas e amigos, tudo bem com vocês? Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Chegando com mais um vídeo aqui no meu canal no YouTube. Para quem não me conhece, eu sou Almeno Campos, jornalista esportivo daqui do Rio de Janeiro. Faço parte da equipe de transmissões da MS Web Rádio, que é uma web rádio lá do Mato Grosso do Sul, e que tem uma equipe aqui do Rio de Janeiro e que faz também transmissões de partidas de equipes daqui do Rio. E nesta quarta-feira a gente teve a confirmação oficial de uma situação que a gente já sabia desde a semana passada, né? A classificação do Botafogo para a final da Libertadores da América. Então, vou falar um pouco do que aconteceu no jogo, a minha análise, a minha visão do que aconteceu na partida desta quarta-feira, que no caso terminou com a vitória do Penharol por 3-1, porém, o primeiro jogo semana passada foi 5-0 para o Botafogo. Então, no agregado, 6-3 para o Glorioso, que pela primeira vez em sua história vai jogar uma decisão de Copa Libertadores da América. E antes de falar do jogo, eu preciso aqui falar, é um desabafo, né? Do que aconteceu nesta semana, nesses 7 dias, né? Desde que aconteceu semana passada aqui no Rio de Janeiro, das confusões protagonizadas por alguns torcedores do Penharol, alguns desses vagabundos, que é assim que a gente tem que classificar, que promoveram um show de arruaças no Rio de Janeiro semana passada. Então, já convido você a deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, tá? Pois quando for postado um vídeo ou um short, você vai receber a notificação. E, claro, compartilhe o vídeo com todo mundo. E compartilhar o conteúdo que faço por aqui é importante também para o crescimento aqui do canal, tá bom? E é o seguinte, o vídeo já com um pouco mais de 2 minutos. E eu não sei como é que eu vou ficar a partir de agora até os próximos minutos, porque é um desabafo sobre vergonhas, até está na capa do vídeo, do que aconteceu nesse intervalo de 7 dias. Isso por conta das confusões protagonizadas por alguns torcedores do Penharol, alguns desses vagabundos que promoveram esse show de arruaças. Só que, a partir disso, desencadeou o que eu vou falar a partir de agora. Por conta muito da falsa narrativa feita pelo presidente do Penharol, o senhor Ignácio Ruglio, que criou uma falsa narrativa do que aconteceu aqui no Rio de Janeiro na semana passada, falando que armaram tocaias para os torcedores do Penharol, de que o Botafogo criou um clima de guerra para essa semifinal. E aí a gente também precisa falar de uma parte da imprensa uruguaia que de forma canalha criou uma narrativa falsa do que aconteceu no Rio de Janeiro, falando que nós brasileiros, que começamos a confusão semana passada. Mas tem imagens feitas pela Globo, pela Record, até filmadas de helicópteros, trazendo toda a verdade do que aconteceu. E aí a gente também precisa falar uma coisa, que alguns torcedores do Penharol, alguns desses vagabundos, que começaram a bater em brasileiros na praia, começaram a roubar barracas, quiosques, que assediaram mulheres, tacaram fogo em carros, motos. Inclusive, um brasileiro que comprou uma moto, havia acabado de comprar uma moto, estava pagando a primeira prestação da moto. Ele perdeu essa moto porque tacaram fogo nela. Diante de tudo que aconteceu,
Aí vocês queriam que a Polícia Militar do Rio de Janeiro, e a gente precisa abrir um parênteses, tá? É verdade que tem um histórico truculento da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Isso é claro. É claro também que a Guarda Municipal do Rio de Janeiro também tem um histórico de muita truculência. Isso é verdade também. Tanto é que semana passada, um torcedor do Botafogo foi agredido, sem motivo assim, parente, por um guarda municipal. E esse torcedor está até agora internado em um hospital. Uma semana que ele está internado. E aí, mas voltando, diante de toda a confusão que aconteceu, vocês queriam o quê? Que a polícia militar reagisse como? Batendo palma? Tocando samba, pagode, recebendo com flores, com sorrisinho? Claro que não. A polícia militar fez o que tinha que fazer quando acontecem essas arruaças. Que foi o que alguns torcedores do Penharol, alguns desses vagabundos, fizeram na Praia do Recreio semana passada. E, aliás, o que tem de vagabundo aqui no Brasil também é uma enormidade, tá? Porque não tem só santo, não. Tá? Só que aí vem, novamente, uma parte da imprensa do Uruguai, que de forma canalha criou uma narrativa que foi a gente que começou. E aí essa narrativa foi, digamos assim, vendida para um país, o Uruguai. E muita gente acreditou nessa narrativa. E a partir disso, desde o início dessa semana, quando torcedores do Botafogo começaram a desembarcar no Uruguai, alguns deles mal pisaram fora do aeroporto de Montevidéu e já foram ameaçados. Alguns torcedores do Botafogo nesta semana foram agredidos. Há relatos de que a galera não podia nem falar português nas ruas de Montevidéu, porque senão eram ameaçados, agredidos. Eu fico imaginando, por exemplo, brasileiro que foi para lá, para o Uruguai essa semana, que, sei lá, foi a trabalho ou foi para lazer, mas que não é carioca, que nem torce para o Botafogo, enfim, não se encaixa em nenhum desses dois tópicos, digamos assim. E não podia nem andar na rua direito. Porque se falasse português, por exemplo, era ameaçado. E quem vive no Uruguai? Os brasileiros que vivem no Uruguai, tem muitos brasileiros que vivem lá. E aí? E a gente precisa abrir um outro parênteses também, tá? Não são todos os uruguaios que são assim, que tem esse comportamento de vagabundo, tá? Só para deixar claro. Até porque eu tenho amigos uruguaios que possivelmente vão ver esse vídeo, tá? E que são pessoas de grande coração. São pessoas assim excelentes, sabe? Mas a gente precisa destacar, infelizmente, né? E dessa forma negativa, o comportamento de alguns torcedores do Penharol, alguns desses vagabundos, que fizeram o que fizeram semana passada e que fizeram também situações nesta semana lá no Uruguai. Enfim, muito lamentável tudo o que aconteceu nesse intervalo de 7 dias. Só que acabou que terminou com o Botafogo classificado para a final da Libertadores. E detalhe, uma final brasileira contra o Atlético Mineiro. Pois é, pelo 6º ano seguido, a gente vai ter um time brasileiro campeão da Libertadores da América. Desde 2019. Pois é, aturem ou surtem, que corram atrás. Porque, sabe, eu cresci vendo a Libertadores, o que eu vi de time brasileiro sendo sacaneado, sabe? Já tô cansado de ver toda semana que tem jogos de Libertadores,
quando os brasileiros vão jogar lá fora, aí os brasileiros são chamados de macacos. Isso cansa muito, sabe? Então eu quero mais que o Brasil continue ganhando por mais 6 anos de forma seguida, por mais 10, 20, 30 anos de forma consecutiva. É bom demais ver time brasileiro dominando a Libertadores. É gostoso ver isso. É maravilhoso. Aturem ou surtem. É isso. Que continuem dominando por anos e anos essa competição. Que continue assim. Cara, Bem, deixa eu dar uma respirada, sabe? Que agora eu vou falar do jogo, do que aconteceu um pouco na partida, né? Cara, desculpem por esse desabafo, sabe? Mas precisava soltar isso. Porque eu fico indignado vendo essas coisas. Do que aconteceu nesse intervalo de 7 dias, sabe? Mas falando do que aconteceu no jogo hoje, e para falar o seguinte, cara, o Arthur Jorge, na escalação técnico do Botafogo, o Arthur Jorge ele fez quase tudo certo. Tá? O meu único questionamento é por que iniciou o jogo com o goleiro John. E aí vem um ponto importante, porque se o John tentasse fazer alguma cera, digamos assim, para passar o tempo, ele corria o risco de levar cartão amarelo e ficar fora da final. O John era um dos jogadores pendurados do Botafogo. Se levasse amarelo hoje, ficaria de fora da final. Mas o Arthur Jorge escalou o goleiro John. Porque é a situação, né, que eu sempre falo até em transmissões também, em jogos de Libertadores, jogos de Sul-Americana, que quando um time de fora do Brasil faz cera, a arbitragem não dá cartão amarelo para goleiro, deixa passar, sabe? Agora, quando é goleiro de time brasileiro que começa a fazer cera, na primeira cera, já leva cartão amarelo. Esse é o critério que geralmente os árbitros fazem. E hoje o Arthur Jorge ele correu um risco de perder o seu goleiro titular. Mas ainda bem que o John não levou cartão amarelo. Ufa, né? Ufa. E aí também um outro questionamento que eu faço é por que durante o segundo tempo o Arthur Jorge colocou Alexander Barbosa, que era outro jogador pendurado. Se levasse amarelo hoje também ficaria de fora da decisão. Ainda bem que não levou cartão amarelo. E assim, ele foi a última substituição no caso, né? Que ele tirou o Savarino. Tinha que tirar o Savarino mesmo, mas a colocar Alexander Barbosa, cara. Enfim, poderia ter colocado, sei lá, poderia ter colocado o Oscar Romero. Poderia ter colocado, não teria nenhum problema. Poderia ter colocado o Carlos Alberto, sei lá. Mas botar o Alexander Barbosa correu um risco grande também, tá? Diante de algumas escolhas. Mas uma outra questão que eu vi assim, muita gente falando, é claro, né, que o Botafogo ele poderia ter jogado melhor a partida. É verdade, que mesmo com o time todo modificado, praticamente todo modificado, né, o Botafogo, no papel, tem mais time que esse time titular do Peñarol, né, convenhamos. Mas eu entendo também o fato do Botafogo não ter jogado com toda a intensidade. Porque, primeiro, por exemplo, se joga com a intensidade, aí chegaria numa dividida, por exemplo, uma dividida mais forte, poderia levar cartão amarelo. Ou então, aí se levasse o segundo amarelo, seria expulso, né, Matheus Ponte? O que o Matheus Ponte fez também, cara, minha nossa. Minha nossa. E aí já a gente fala também do Vitinho, tá? De novo, tem que falar do Vitinho mais uma vez. Aí Matheus Ponte foi expulso por bobeira, por burrice, né? Essa aqui é a verdade. Que levou 2 cartões amarelos em sequência, sabe? Complicado. Aí Matheus Ponte vai desfocar o Botafogo na grande decisão da Libertadores. Tem muito torcedor do Botafogo que não gosta, já não tá gostando do Vitinho, né? Aí o Vitinho será o titular da lateral direita do Botafogo na grande decisão, né? Já eu falo do Vitinho, para não esquecer. Então,
Teve esse momento, né, do Matheus Ponte, que entrou no lugar do Vitinho. Jogou o quê? 11 minutos, né? 11 minutos, foi isso aí que ele jogou, sabe? Mas eu entendo o fato do Botafogo não entrar com 100% dessa intensidade, até pelo que eu falei, por conta das divididas. E também, convenhamos, o Botafogo já estava classificado desde a semana passada. E aí, a partir de agora, até daqui a menos de um mês, o Botafogo vai poder focar na disputa do título do Campeonato Brasileiro. O Botafogo está na liderança da competição, está na disputa do título. E tem um detalhe, né? Antes da final, na semana da final, muito provavelmente no dia 26 de novembro, o Botafogo vai jogar contra o Palmeiras. Lá no Allianz Parque, em São Paulo, é um jogo da antepenúltima rodada do Brasileirão. E aí, é um jogo decisivo. Porque se ficar uma distância ali curta, né, é um jogo que será, de fato, decisivo para essa disputa do título do Campeonato Brasileiro, né? Só que vai ser a 4 dias antes de uma final. Né? Só que, cara, do jeito que o calendário ficou, né? Do jeito que é montado, não teria outro jeito para ser antes, não. Não teria como, gente. Não teria como. Então, digamos assim, é o preço que o Botafogo vai pagar por chegar numa final de Libertadores e por estar disputando o título do Campeonato Brasileiro. Ah, mas o Fluminense no ano passado também jogou faltando 4 dias para uma decisão. Sim, só que o Fluminense ele não estava disputando o título do Campeonato Brasileiro. O Fluminense estava jogando todas as suas fichas na final da Libertadores. Acabou que deu certo, né? Porque se não ganha a Libertadores, o Fluminense jogaria a Copa Sul-Americana nesse ano de 2024. Mas aconteceu essa situação com o Fluminense ano passado, só que, como falei, o tricolor das Laranjeiras não estava disputando o título do Brasileirão. Coisa que está acontecendo com o Botafogo. E que vai acontecer justamente na semana, quando vai jogar a partida mais importante de sua história. Só que é aquilo que eu falei, não tem aonde jogar outra data. Ah, joga para depois. Não tem como, gente. Até porque o Campeonato Brasileiro, que olha só, vai ter a semana da final o fim de semana da final da Libertadores, no dia 30. O Campeonato Brasileiro já acaba no fim de semana seguinte, no dia 8. E aí, 3 dias depois, o Botafogo ou o Atlético Mineiro, quem for o campeão da Libertadores, já vai jogar no Mundial de Clubes, né, que agora voltou a ser chamado de Copa Intercontinental. Então não tem data para jogar depois. Sabe? Então, diante de todos esses motivos que eu falei, o Botafogo não entrou com 100%, né, da sua intensidade. Né? Acabou que perdeu por 3-1, mas já estava classificado desde a semana passada. E aí, alguns detalhes, né, pra gente falar. Primeiro, em relação ao Vitinho. Cara, o Vitinho hoje jogou mal mais uma vez, né? Apesar de que ele ia marcar um gol, né, que foi marcado o pênalti pro Botafogo, esse pênalti que depois foi desmarcado após revisão do VAR, e que foi desmarcado, assim, de forma equivocada na minha visão. E ali no caso, né, nesse tipo de lance, tá, é o seguinte. Quando tem vantagem nesse tipo de lance que acabou acontecendo, o árbitro deve ter o bom senso. Tem que ter o bom senso ali. Deveria deixar a jogada toda acontecer até sair o gol. O Vitinho marcaria o gol nessa situação. Mas a arbitragem, o árbitro Piero Mazza do Chile marcou o pênalti, só que após a revisão desmarcou o pênalti. E aí o gol não aconteceu, o pênalti também não aconteceu, enfim, foi uma marcação totalmente errada, essa que é a verdade. Mas o Vitinho, mais uma vez, não fez o bom jogo. Eu falei no vídeo da semana passada que o Vitinho é um jogador muito bom, cara. Eu acho um jogador bom, o Vitinho. Tá? Só que precisa mostrar um bom futebol, né? Precisa jogar bem. Porque senão vai ser inevitável dele perder a vaga para o Matheus Ponte. Só que aí como é que dá a chance para ele, né? Depois da besteira que fez hoje também, né? Enfim, complicado, mas o Vitinho precisa abrir o olho, porque senão ele vai perder a vaga no time titular para o Matheus Ponte, né? Que até antes da chegada do Vitinho, né, o Matheus Ponte ele vinha fazendo
bons jogos, né? Após a saída do Damian Soares, o Matheus Ponte ele cresceu de rendimento, fez bons jogos. Aí chegou o Vitinho. Só que é aquilo, né? Se o Vitinho continuar tendo essas atuações abaixo, vai perder a posição para o Matheus Ponte. Enfim. E aí, também destacar o Marlon Freitas, né? Pô, o Marlon Freitas ele teve grandes oportunidades até em chute de fora da área. Teve uma chance também que ele ficou cara a cara com o goleiro, o De Amores, né? Que foi no segundo tempo. Até porque o titular, o Aguerre, do Peñarol, foi expulso porque deu um pisão no goleiro John na frente do árbitro após o apito final do primeiro tempo. Aí o Aguerre foi expulso. O De Amores, né? Que passou de passagem pelo Fluminense, né? Alguns anos atrás, ele teve um total de 0 jogo. Não jogou literalmente pelo Fluminense. Aí ele foi goleiro por 45 minutos na noite desta quarta-feira. Aí teve uma chance que o Marlon Freitas ficou cara a cara, aí ele desperdiçou também. Porque o Marlon Freitas ele é um jogador que ficou muito notabilizado no Atlético Goianiense por ter feito gols em chutes da entrada da área adversária, né? O Marlon Freitas vem tendo essas oportunidades nesse jogo, só que está faltando caprichar nessas finalizações. Porém, o gol do Botafogo saiu em uma jogada, foi um passe pela direita, chegou até a direita, né, onde estava o Marlon Freitas. Ele ficou cara a cara com o De Amores, né? Parecia que ele ia chutar, mas não, ele deu passe para o Thiago Almada marcar o gol do Botafogo nessa partida. Enfim, 3-1 para o Peñarol, mas o Botafogo já estava classificado desde a semana passada. O Botafogo não jogou com a intensidade, porque nem precisava mesmo, enfim, porque tem que dosar a energia para esse intervalo de 30 dias até a decisão da Libertadores, porque no meio desse período vai ter uma disputa de título do Campeonato Brasileiro, que o Botafogo é o líder da competição. Então, é uma semana que, daqui a um mês, né? Uma semana que o Botafogo, ele, dependendo do cenário que será criado nessas próximas rodadas do Brasileirão, o Botafogo ele pode ficar mais próximo de um título brasileiro que não conquista desde 1995 e que pode terminar essa semana, lá no dia 30 de novembro, daqui a um mês, com o tão sonhado título da Libertadores, a tão sonhada glória eterna contra o Atlético Mineiro. Vai ser uma decisão duríssima. O Atlético Mineiro é um time de qualidade também. E tem um cara lá no Atlético Mineiro que gosta muito de jogar uma Libertadores chamado Daverson. Então, vai ser uma final duríssima. E uma final em preto e branco, né? 2 times alvinegros disputando uma final em Buenos Aires. Só tem que ver, claro, se será de fato no Monumental de Nunes ou se será em um estádio menor, né? Porque se tratando da Conmebol, não dá para garantir, nem mesmo que a decisão será em Buenos Aires, tá? Tem isso também. A gente tem que aguardar se de fato a decisão será mesmo em Buenos Aires ou não, né? Enfim, se tratando da Conmebol, tudo é possível. Bem, um vídeo com quase 24, quase 25 minutos, que contou com um desabafo de tudo que aconteceu nesse período de uma semana e um pouquinho do que aconteceu na partida desta quarta-feira. Bem, se você ficou comigo até aqui no final, muito obrigado, tá bom, pela sua audiência. Deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, compartilhe o vídeo com todo mundo, tá? Em breve voltarei com mais um vídeo por aqui, tá bom? Beijos e abraços a todos e até a próxima, hein? Tchau, tchau.